Semana passada nós tivemos o privilégio de poder ouvir o pastor Alisson compartilhar conosco, ainda dentro deste capítulo, e hoje nós daremos continuidade, Atos capítulo 23, versos de 11 a... não é 12, está errado ali, tá bom? É versos de 11 a 35, se corrige para mim aí, Miguel. Versos de 11 a 35, e não 12. Abra aí a sua Bíblia, eu estarei lendo na NVI, mencionando os versículos que estarei lendo, e você, se porventura tiver com uma tradução diferente, você estará acompanhando o texto. Diz assim o nosso texto bíblico, a partir do versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam e nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mas mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se ao chefe dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente sobre maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante que faça comparecer diante de vocês, com pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, mas o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração e foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, e ele tem algo para lhe dizer. Assim, ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me e pediu-me que te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não o matarem. Então, estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhe o pedido. Verso 22. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém o que você me contou isso. Então ele chamou 2 de seus centuriões e ordenou-lhe: preparem um destacamento de 200 soldados, 60 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite às 9 horas, providencie montaria para Paulo e leve-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus, que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-lhe imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antípatris. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província era ele, informando de que era da Cilícia. Disse: ouvirei o seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então
ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio. Está aqui o nosso texto de hoje. Como vos falei, semana passada nós ouvimos o pastor Alisson compartilhando do verso 1 até o versículo 11. E nós vimos ali Paulo diante do Sinédrio, comparecendo para trazer a sua defesa diante de um júri, ou diante da jurisdição que era estabelecida pelo Sinédrio por 71 líderes, tanto de saduceus como de fariseus. Paulo, após explicar que estava sendo julgado por causa da sua esperança na ressurreição, diz que houve entre eles um tumulto gigantesco, ao ponto de Cláudio Lísias, mais uma vez, ter que intervir e resgatar Paulo do meio do Sinédrio, para que ele não fosse morto. Queridos, observa comigo o versículo 10, veja como estava a situação do Sinédrio, após Paulo, na sua defesa, dizer que estava sendo julgado por causa da esperança que ele tinha na ressurreição dos mortos, dividindo assim o Sinédrio, porque eles criam diferente. Aí no versículo 10 diz que a discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. E Paulo agora está diante do julgamento romano. Paulo agora é alguém que está sob jurisdição romana. Aliás, de agora em diante, dos versos 12 até o capítulo 28, Paulo estará sob jurisdição romana. Aproximadamente 4 anos Paulo ficou sobre a jurisdição romana até comparecer à casa de César ou perante César. E eu quero nessa noite olhar para esse texto e propor para que a gente observe o quanto Deus se importa com cada um de nós diante dos momentos difíceis das nossas vidas, diante dos momentos difíceis em que passamos. E eu quero começar então fazendo uma pergunta. Em algum momento da sua vida, você já se sentiu sozinho, se perguntando se de fato alguém se importa com o seu sofrimento, ou até mesmo em algum momento de crise, duvidou do cuidado ou providência divina? Em algum momento você de fato se sente sozinho ou se sentiu sozinho, se perguntando, será que ninguém vê o meu sofrimento? Será que ninguém se importa com o que eu estou passando? Será que diante das crises que nós vivenciamos na vida, será que nós questionamos a providência divina sobre nós? Em algum momento, o ano passado ou este ano, você tem passado por algum tipo de sofrimento? A gente, quando lê a biografia de George Miller, um grande avivalista na Inglaterra, conta a biografia deste homem, que este homem, um pastor notório na Inglaterra, trabalhando na área da educação, mas em especial com alguns orfanatos, diz que em um dado momento, com muitas crianças órfãs, educando e ensinando-lhe, diz que em um momento ele teve uma crise, porque ele tinha um compromisso com a sua esposa, que apesar deles terem diversos orfanatos, eles não iriam entrar em dívida. Em um dado momento, em um desses orfanatos, com mais de 600 crianças, eles não tinham pão na mesa. E George Miller, durante aquela semana, ele ficou angustiado e ele orou ao Senhor, dizendo: Senhor, tu sabes que o meu coração é dessas crianças, tu sabes que a intenção é ensiná-las, a intenção é compartilhar do reino de Deus e fazer destas crianças homens e mulheres dignos dentro de uma sociedade onde farão diferença. E orou ao Senhor, e diz que George Miller, depois de algum tempo orando ao Senhor, desesperadamente sem saber o que colocaria na mesa daquelas crianças, e num outro dia pela manhã, após a sua oração, diz então que um rapaz que iria passando com um caminhão,
para a porta daquele orfanato, toca lá naquele orfanato, chama o responsável pelo aquele orfanato e diz: eu sou dono de uma grande panificadora aqui nessa região da Inglaterra, e os meus funcionários, eles entenderam que havia uma encomenda de pães, e eles fizeram pães a rodo, é muito pão, e nós não temos como dar conta, e eu estou procurando um local para doar estes pães. E o George Miller naquele dia entendeu de que a providência de Deus havia chegado na porta daquele orfanato, e aquele que agora não tinha pão para alimentar aquelas crianças, está agora com um compromisso com aquela padaria, com muitos pães que alguém um dia encomendou, e até hoje não se sabe quem. Deus se importa com os seus servos, sempre se importou, e não é diferente com o apóstolo Paulo, irmãos, não é diferente com este homem. Paulo, em toda a sua experiência missionária até agora, nas suas 3 viagens missionárias, nunca precisou de mais conforto e de orientação do Senhor do que neste momento da sua vida e do seu ministério. Paulo está sendo agora acusado pelos seus compatriotas, por alguns judeus invejosos. Paulo está sendo agora difamado. Paulo está agora prestes a morrer. O capítulo 22 diz que esses homens clamavam, dizendo: este homem não merece viver, ao ponto de Cláudio Lísias ter que intervir, e agora novamente o Sinédrio se levanta para matá-lo. Mas Paulo está ali, preso. E Cláudio Lísias, mais uma vez, usado por Deus, tira Paulo daquele momento difícil e o leva de volta a fortaleza, como diz aí o versículo 10 do capítulo 23, preservando mais uma vez a vida do apóstolo Paulo. Como sempre faço, queridos, nosso texto tem uma mensagem central. E a mensagem central do nosso texto é essa que aparece na vossa tela. Deus sabe o que estamos passando. Ele não é um Deus indiferente ao meu sofrimento. Ele se importa com o que acontece comigo, com o que acontece contigo, com o que acontece conosco. Deus, Ele sabe de fato o que cada um de nós está vivendo, o que está se passando, como está a nossa vida. E Ele não é um Deus indiferente. Ele de fato sabe o nosso sofrimento, Ele conhece. O autor de Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porque Ele sabe o que é padecer. Ele viveu como cada um de nós, e esse mesmo Deus é um Deus que se importa com o nosso sofrimento, se importa comigo, se importa com você, como se importou com o apóstolo Paulo em um dos momentos mais críticos de todo o seu ministério. Esse é o nosso Deus, um Deus que sabe o que você estamos passando. Talvez alguns sofrimentos de 2021 você traz para esse ano de 2022, ou talvez algumas coisas de 2022 já começou a acontecer e você não entende o porquê de tantas coisas estar acontecendo. Sabe, aquela criança, os nossos filhos, quando vai ao mercado e pede um Kinder Ovo sem saber o que está dentro? Esse ano iniciou-se para alguns dessa forma. Algumas surpresas, mas mesmo diante de tais surpresas, mesmo diante dos imponderáveis da vida, Deus sabe, Deus conhece, e Ele se importa com o nosso sofrimento. Você crê nisso, irmão? Nós cremos nisso, igreja, que o nosso Deus é um Deus de fato que se importa conosco. Então, diante disso, eu gostaria de tirar algumas lições do texto para as nossas vidas nessa noite. E a primeira lição que eu e você aprendemos aqui, dentro desse texto, dessa narrativa em que nós acabamos de ler, é essa que aparece para você aí. Deus conhece e se importa com aquilo que eu enfrento hoje em minha vida. Meus irmãos, presta atenção. Eu sei que o texto acabou, a perícope que acabou a semana passada, o versículo 11, mas eu quero voltar para esse versículo 11. Paulo está prestes a ser morto. O texto na NVI diz, a expressão diz assim, que Paulo estava prestes a ser despedaçado pelo
pela violência do sinédrio, pela maneira como estava acontecendo o sinédrio, o tumulto que havia ali, o comandante usado por Deus tira Paulo daquele meio, usando os seus soldados com força. Leia o versículo 10 inteiro comigo, diz o texto: então ordenou que as tropas descessem e retirassem a força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Eles queriam matar o apóstolo Paulo, mas o versículo 11 é um versículo extraordinário. Talvez de todos os textos, ou de todos os versículos de Atos, esse versículo 11, ele é maravilhoso, porque pela quarta vez Jesus aparece para Paulo, e agora em um dos momentos mais críticos, e o texto vai dizer que ele se coloca ao lado do apóstolo, a presença de Jesus ao lado do apóstolo, e traz uma palavra de ânimo, de coragem. Diz que o Senhor se coloca ao seu lado, e diz para o apóstolo Paulo: Paulo, coragem, coragem, porque o teu ministério não vai acabar aqui em Jerusalém. Coragem, porque o que eles tramam fazer contigo não irá pará-lo. Da mesma forma como você deu testemunho aqui em Jerusalém, você também fará em Roma. Meus irmãos, Deus conhece e sabe o que temos passado. Ele não é de fato apenas um Deus que sabe, Ele é um Deus que sabe, tem poder e se importa conosco. Ele é alguém que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é alguém que de fato se importa com o sofrimento dos seus servos, e ao ponto de aparecer para Paulo e dizer para Paulo: Paulo, não temas, tenha ânimo, a sua vida não acaba aqui nessa fortaleza Antônia, não acaba aqui nessa fortaleza de pedras. Eu tenho algo para você, você vai para Roma, você vai perante César. Paulo tinha uma grande tarefa, uma grande responsabilidade, meus irmãos, mas o texto mostra que ele não estava sozinho, mesmo machucado, não vendo esperança. Jesus se põe ao lado dele e diz: eu me importo com você, tenha ânimo, tenha coragem, eu me importo com você. Ah, meus irmãos, aquele que chama, aquele que comissiona, aquele que fortalece, aquele que nos ajuda, é aquele que está ao lado de cada um de nós nos momentos difíceis da vida. Nós não estamos sozinhos, como Paulo não estava sozinho. Nos momentos mais difíceis, o Senhor está dizendo para Paulo: Paulo, eu me importo contigo. Ao ponto de se colocar ao lado deste homem e encorajá-lo, animá-lo, para que ele continue firme. E quantas vezes no meu quarto, no seu quarto, quando as luzes se apagam, quando ninguém vê, as lágrimas rolam, o sofrimento aperta, o coração dói, ninguém sabe, às vezes o cônjuge não sabe, o melhor amigo não sabe, os filhos não sabem, o quanto da angústia toma conta do coração, mas Deus vê, Deus sabe, Deus conhece. Esse Deus que se colocou ao lado do apóstolo é o mesmo Deus que tem se colocado ao meu e ao seu lado diariamente. Quão confortante foi para o apóstolo, depois de quase ser despedaçado pelo sinédrio, passou-se o dia inteiro e na noite seguinte, eu não sei quais sentimentos, Lucas não faz questão de narrar de que maneira Paulo se encontrava na prisão, mas eu sei que Paulo estava prestes a ser morto, e ele foi agora mais uma vez livre por Cláudio Lísias, está preso, não sei se ele está machucado. Alguns comentaristas dizem no texto anterior que o apóstolo Paulo, quando confunde o sumo sacerdote e toma um tapa ali na boca, alguns dizem que Paulo de fato não estava sendo sarcástico, simplesmente ele estava com o olho tão inchado que ele não conseguiu enxergar. Alguns comentaristas creem nisso. Paulo foi machucado, Paulo foi esbofeteado, Paulo passou por momentos difíceis, e na noite seguinte, imagina o coração deste homem, os sentimentos que agora passam no coração dele, mas alguém se coloca ao lado dele. E esse alguém é o que o chamou, o que o comissionou, o que disse que o levaria a Jerusalém. E agora o levou a Jerusalém, mas os coloca ao lado dele para dizer: eu te trouxe até aqui, mas você não está sozinho. Paulo, tenha coragem, porque você vai para Roma. Da mesma forma, queridos, que o Senhor fortaleceu a Paulo, animou a Paulo, encorajou a Paulo, esse mesmo Deus é o Deus que nos encoraja, nos fortalece, nos anima para dizer: continue. Você não está sozinho, eu me importo com o seu sofrimento, me importo com o que está acontecendo na sua vida hoje, eu sei o que você está passando, eu sei o quanto você tem orado, não se preocupe, eu estou ao seu lado. Essa palavra nessa noite é uma palavra de encorajamento para você.
Queridos, diante de tudo aquilo que está acontecendo, ouvimos o André falando aqui, sim, nós temos tido mais contágios, sim, a pandemia está aí, mas o Senhor está ao nosso lado, é aquele que está conosco, mesmo diante dos sofrimentos da vida, nós não estamos sozinhos. Ah, pastor, mas se Ele está conosco, porque nós sofremos, porque Ele não prometeu que ao fato de estar conosco, nos banaria de todo sofrimento, nos tiraria todo sofrimento. Não, Ele não nos colocou dentro de uma redoma para dizer, agora vocês não sofrerão mais. Não, não é isso. Não é essa a questão é o sofrimento pode vir, a luta pode acontecer, as angústias podem chegar, mas há alguém que sempre estará ao meu e ao seu lado. Que tudo isso tem a ver conosco, como de fato isso se aplica à minha e à sua vida, assim como o Senhor disse para Paulo nessa noite, Ele também nos encoraja dizendo a mesma coisa, eu me importo com você. Tenha ânimo, coragem, eu conheço o seu sofrimento, eu sei o que você está passando, você não está sozinho. Como isso é confortante, irmãos, porque às vezes em nossas vidas nos tornamos tão frios, tão distantes, às vezes o problema, as angústias, o sofrimento nos deixam tão distantes de Deus, que parece, queridos, que aquilo vai tomar conta de nós, parece que o momento vai nos derrubar, vai nos distanciar, mas como é bom saber que esse Deus é o Deus que se importa com cada um, sabe exatamente o problema de cada um de nós, a preocupação do hoje, o que está acontecendo exatamente agora, e é o Deus que se coloca disposto, está ao nosso lado para nos encorajar a continuar a jornada. Não pare, continue, há um propósito de Deus para a sua vida, apesar da dor e do sofrimento, há um Deus que está conosco. Assim como esteve com o apóstolo Paulo, Ele também está comigo, está com você, Ele não nos deixou sozinhos. A segunda lição que o texto nos apresenta está aí dos versos 16 até os versos 25. Deus não é apenas um Deus que sabe o que estamos passando e se importa com o que acontece na minha vida hoje, mas Deus é alguém que conhece e se importa com os perigos que o amanhã nos reserva. Eu acho isso lindo. Ele não apenas se importa com hoje, com o sofrimento do hoje. Ele não apenas nos encoraja hoje, mas Ele também olha para o amanhã. Nós não temos, queridos, o poder de olhar o amanhã e falar, deixa eu ver o que amanhã me reserva. Não há possibilidade para isso, mas Deus sabe. Deus conhece. E o texto mostra claramente que o Senhor, depois que se colocou ao lado do apóstolo Paulo, o encorajando para ir a Roma testemunhar, Lucas habilmente justapõe a promessa de Deus com a conspiração desesperada dos judeus. O versículo 2 diz que os conspiradores tinham tanta esperança que acabaria com a vida do apóstolo Paulo, que imaginavam que havia elaborado um plano brilhante. Vamos tramar. Vamos aqui nos reunir nas escuras, escondidos. Ninguém vai saber que nós estamos tramando algo para acabar com a vida deste homem. Mas Deus já havia trabalhado para que Paulo escapasse mais uma vez das tramas daqueles judeus que haviam se reunidos às escondidas, tramando contra o apóstolo Paulo para matá-lo. Meus irmãos, como Paulo, nós só enxergamos o nosso hoje, mas Deus conhece todo o nosso futuro, o meu e o seu amanhã. Deus sabe exatamente o que estará acontecendo amanhã, individualmente em cada uma das nossas vidas. Pasmem! Soberania divina. Se você hoje programou em comer alguma pizza, Deus já sabe qual é o sabor. Ele conhece cada detalhe da nossa história. Olha o Deus soberano agindo. O versículo 12 vai dizer, queridos, que esses homens se reuniram, veja lá, na manhã seguinte os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matasse a Paulo. Paulo sabia disso? Não. Há coisas no futuro da nossa vida que nós desconhecemos totalmente, mas Deus sabe. Deus sabe. O versículo 12 diz que eles tramaram em tirar a vida do apóstolo Paulo. A pergunta, de fato, é: Paulo sabia disso? Claro que não, porque Paulo estava lá onde?
Na cadeia. Uma outra pergunta é, mas será, pastor, que Jesus, quando apareceu para Paulo na noite anterior, ele não disse, não revelou e não contou para Paulo a trama dos judeus? E Jesus não sabe de tudo? Imagina Jesus dizendo para Paulo, Paulo, tenha ânimo, coragem, pois amanhã irão tentar matar você. Imaginou? Imagina se o Senhor chega para mim e para você e fala assim, ó, se prepara porque amanhã o negócio vai ficar... Eu não queria que chegasse o amanhã. Eles tramaram, Paulo não sabia de nada, mas o Senhor sabia. Ele sabia o que iria acontecer no dia seguinte. Deus, Ele se importa com o meu hoje, e Ele se importa com o meu amanhã. Nós temos a tendência, e é o mal do século, e que tem dominado muito dos nossos corações, ser tomado pela ansiedade tamanha pelo dia de amanhã. Calma. O que é que te preocupas? Está preocupado com o que no dia de amanhã? Porque deixas que a ansiedade toma conta do teu coração. Deus sabe cada detalhe do meu e do seu amanhã. Descanse nele, confie nele. Ah, pastor, mas o amanhã eu estou sem emprego, amanhã eu não sei o que vou comer, amanhã, pastor. Jesus ensinou sobre isso. Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus, quando fala a respeito deste tema, ele diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, nem quanto ao que comer, beber e vestir. Calma. Deus conhece e se importa com os perigos que o amanhã me reserva. Ele sabe o que eu e você precisamos. Esses homens tramaram as escondidas, e eles juraram solenemente que eles não comeriam enquanto não tirasse a vida do apóstolo. O versículo 13 diz que então que eles tramaram, chegaram até o comandante, pedir que novamente reunisse o sinédrio enquanto trouxesse o apóstolo Paulo para averiguar melhor os fatos. Então eles, nas emboscadas, nas ruas estreitas em Jerusalém, matariam o apóstolo. Mas eu acho lindo, porque o texto continua, leia comigo a narrativa, versículo 3, mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração, e dirigindo-se ao chefe dos sacerdotes, aos líderes judeus, disseram, juramos solenemente sob maldição, que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante que faça comparecer diante de vocês, com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Aí o versículo 16 é extraordinário. Mas, entretanto, Deus sabe dos perigos do amanhã. O texto é tão extraordinário, queridos, que aparece um sobrinho de Paulo. E esse é o único lugar nas Escrituras em que fala do parente de Paulo. E só apareceu para dizer, Paulo, o negócio ficou feio. Não foi para dizer, Paulo, se prepara, porque nós como família, Paulo era de uma família rica, viu, irmãos? Em Jerusalém. Não foi o sobrinho para dizer, nós nos reunimos como família, Paulo, vamos pagar a fiança, conversamos com os judeus, demos um jeito, você vai sair daí livre, então nós vamos te mandar lá para a região da Cilícia, você vai assinar um termo para não andar mais falando desse Jesus aí, vai ficar tudo bem. Não, não foi isso. O sobrinho apareceu para dizer, Paulo, mais de 40 homens querem te matar. O negócio vai ficar feio para você. Mas isso é Deus agindo na vida do apóstolo, mostrando que se importa com os perigos que o apóstolo estava passando, com aquilo que o apóstolo iria passar. O versículo 16 é Deus agindo. O versículo 16 é Deus trabalhando na vida do apóstolo Paulo, mostrando que ele se importava com aquilo que iria acontecer na vida dele, na semana seguinte, no dia seguinte. Deus conhece, Deus se importa
com todos os perigos ou com todas as situações que o amanhã nos reserva. Qual é a tua maior preocupação amanhã? Quais são as tuas preocupações para a semana? Você está com medo do quê? Os planos não estão indo como você imaginou que deveria ser? Calma. O Deus soberano na história, que trabalhou na vida do apóstolo Paulo, é o mesmo Deus que trabalha na vida dos seus servos. O sobrinho de Paulo aparece para ele em um exato momento da história para dizer para Paulo: Paulo, há uma conspiração contra ti. Paulo então chama o centurião, manda levar o menino até Cláudio Lísias, o comandante. E o comandante então, após averiguar, saber dos fatos, toma providência. Mas a pergunta é esta: o que isso tem a ver comigo? Como isso se aplica na minha vida? Jesus conhece o que nos espera amanhã. Portanto, nós devemos descansar, continuar confiando nele. Durma em paz, como Paulo dormiu, mesmo não sabendo de nada. Veja que Paulo descansou em Deus. Você tem dificuldade de dormir por causa da ansiedade das coisas do dia de amanhã? Durma, descanse. Paulo, aliás, era mestre em fazer isso. Lá no capítulo 13, lá na primeira viagem missionária, Paulo está lá dormindo, Pedro também está lá dormindo. Os homens que confiam em Deus durante toda a sua vida, enquanto viveram para o Senhor no ministério, confiaram e descansaram, mesmo diante das mais severas dificuldades da vida. Jesus conhece, sabe do que eu e você precisamos, e nós devemos continuar confiando e descansando no Senhor. Paulo dorme, irmãos. Paulo descansa em Deus. 2022 está só no início. Deus se importa com o meu sofrimento? Sim. Deus sabe o que estará acontecendo amanhã? Sim. Isso nos dá garantias suficientes de viver a vida confiando nesse Deus, firme, convicto de que nada na minha vida acontecerá fora dos decretos divinos. Nada! Ele está no controle de todas as coisas. Ele conhece, Ele sabe. Ainda na mente seja algo incompreensível para mim e para você, Deus, Ele sabe exatamente o porquê de todas as coisas das nossas vidas. E nós devemos continuar confiando em Deus, com o coração em Deus. Veja lá, meus irmãos, Deus sabe e conhece o que te espera amanhã. Então viva, confie nele, sua vida não é mais sua, mas está nas mãos de Deus, e Ele está cuidando de você. Você crê que Deus está cuidando de cada detalhe da sua história? Poucos creram, então eu vou tomar água, porque eu vou perguntar de novo. Você crê que Deus está cuidando de cada detalhe da sua história? E que nada do que está acontecendo hoje, ou acontecerá amanhã, acontecerá fora dos decretos divinos? Há um Deus soberano conduzindo a história de cada um de nós, como conduziu a história do apóstolo Paulo. Esse mesmo Deus não mudou. Ele sabe exatamente o que nos espera amanhã. E nós devemos confiar nele, descansar, viver para ele. Lucas, ao narrar o texto, Lucas diz que Deus usa o sobrinho do apóstolo Paulo, para que Paulo então fosse livre da conspirata judaica, de mais de 40 homens que ali apareceram para matar o apóstolo Paulo. Concluindo, que lições esse texto nos ensina, dos versos 22 ao verso 35, Deus nos guarda, mostrando cuidado muito além do que precisamos. Nós não merecemos nada. Como Deus é bom. Cuida muito além do que precisamos. Deus nos surpreende sempre, irmãos.
sempre. Ele supera as nossas expectativas. Nós imaginamos uma coisa e de repente a bênção é tão grande que fala, meu Deus, eu não sou digno, não somos. Isso é amor, isso é cuidado do Deus eterno para conosco, como foi com o apóstolo Paulo. Vamos lá, deixa eu fazer algumas perguntas para vocês. Mais de quantos homens queriam matar o apóstolo Paulo? Oi? Mais de 40 homens queriam matar o apóstolo Paulo. Outra pergunta, quantos homens o comandante destacou para proteger Paulo? Oi? Não, errou. Quantos homens? Olha para o texto, olha aí o texto fala. Mais de 40 conspiraram para matar Paulo. Depois que o comandante ficou sabendo do sobrinho de Paulo, a conspirata, o comandante então destacou quantos homens para protegê-lo e levá-lo até Cesareia? Oi? 470. A pergunta é, Paulo está sabendo disso também? Claro que não, Paulo está preso. Paulo não sabe dos perigos de amanhã. Paulo não sabe das conspiratas e Paulo não sabe da ação divina, mas Deus está cuidando. Tem coisas que eu e você não sabemos, mas Deus está cuidando de cada detalhe da nossa história. Mais de 470 soldados foram então ordenados para que cuidasse do apóstolo Paulo. Qual é a última informação, irmãos, que Paulo tem do sobrinho? Qual é a última informação que Paulo tem? Vocês estão me acompanhando? Foram arrebatados? Qual é a última informação que o apóstolo Paulo tem do sobrinho dele? Oi? Vão te matar. Irmãos, Paulo está preso e essa é a última informação. Lucas não diz que o Cláudio Lísias, depois que ouviu o sobrinho de Paulo, voltou lá e falou, Paulo, não se preocupe, você é cidadão romano, eu vou te proteger. Não conta. Paulo continua preso e às 9 horas da noite, de repente chega o centurião na prisão e fala, Paulo, sai. Imagina, se eu estou no lugar de Paulo, eu já imagino, porque só eu penso isso, né? No pior. Só eu penso no pior, né? A última informação que eu tenho é, vão me matar, eu estou preso. Paulo manda o centurião levar o menino até o comandante Cláudio Lísias. Paulo não sabe se o centurião levou o menino até Cláudio Lísias. Paulo não sabe se o centurião não está sendo corrompido ou não faz parte da tramóia da conspirata. Minha cabeça vai a 1000. Paulo não sabia, a última informação que Paulo tinha é, querem te matar. É só esta informação. E agora chega o centurião, 9 horas da noite. Gente, não poderia esperar amanhecer? Sim ou não? Por que tem que ser à noite? 9 horas da noite, Jerusalém apertadinha, desse tamanho as ruas. Espera amanhecer, se tem algo para fazer, vamos fazer pela manhã. Tira esse homem. Não, mas o comandante pensou, vamos tirá-lo ao anoitecer de Jerusalém, para que quando for no outro dia pela manhã, Paulo já esteja em Cesareia. E o mais lindo é o cuidado de Deus com o apóstolo Paulo. Porque o texto vai dizer, queridos, que às 21 horas, Paulo então é conduzido para fora lá da fortaleza. Agora imagina comigo agora a alegria do apóstolo Paulo. Ele sai algemado, a informação que tem é que mais de 40 homens querem matá-lo. Quando ele olha para um lado, tem 200 soldados ao seu lado, mais 200 soldados do outro lado, a cavalaria atrás dele, a infantaria à sua frente e ele montado num cavalo. Você entende isso? Deus nos surpreende. Deus nos guarda mostrando cuidado muito além do que precisamos. Meus irmãos, não tem como chegar no apóstolo, não. A metade da guarnição do templo está protegendo Paulo. 470 homens, 200 soldados de um lado, 200 soldados do outro, a infantaria à sua frente, a cavalaria à sua atrás e Paulo no meio montado num cavalo. Deus cuida dos seus servos, muito mais do que ele imagina. Se chegamos onde chegamos,
Se estamos onde estamos, é porque há um cuidado divino para conosco. Há um Deus cuidando da minha vida. Há um Deus cuidando da sua vida. Há um Deus cuidando da minha história. Há um Deus cuidando da sua história. E Paulo comprova isso claramente. Se um comandante tinha 1000 soldados sobre a sua autoridade, ele está agora empregando quase a metade da guarnição para ir de Jerusalém a Cesareia para escoltar a Paulo. E isso mostra claramente Deus demonstrando um cuidado além do que Paulo precisava. Mais de 40, mas não tem como. Poderia ser mais de 100. Há agora uma proteção da parte de Deus, usando o comandante Cláudio Lísias para enviar Paulo para Cesareia. Meus queridos, Deus nos guarda mostrando um cuidado muito além do que eu e você precisamos. Deus providenciou quase a metade da guarnição para que protegesse Paulo no translado a Cesareia. Portanto, eu e você devemos aprenda isso. Paulo não estava no controle da situação, mas Deus estava. Nós não temos e não estamos no controle de nada, mas Deus está. Portanto, devemos continuar confiando nele. Deus está no controle de todas as coisas. E sempre estará. Não somos nós, não é você, não sou eu, mas é o Deus soberano na história que está no controle de todas as coisas, e nós devemos continuar confiando nele. Ah, pastor, se Deus está no controle de todas as coisas, porque o mundo está como está da forma como Deus, na sua soberana vontade, quer que esteja, mas Deus não perdeu o controle de nada da história. Ele continua sendo Deus, continua sendo Senhor em todas as coisas. Assim como Deus demonstrou um cuidado muito além do que Paulo precisava, assim também é comigo e com você, assim também é conosco. Deus nos guarda em todo o tempo com um cuidado extraordinário. Se eu e você procurarmos a ver com cuidado à nossa volta, eu e você veremos o quanto Deus tem de fato nos guardado, o quanto Deus tem me guardado e tem te guardado. Há um Deus que nos guarda. E quais lições, de forma rápida e prática, aqui nós precisamos aprender? Temos 2 lições preciosas que nós podemos aplicar para a minha vida e para a sua vida. A primeira é essa aí: mesmo que enfrentemos os vales mais escuros da vida, podemos ter a certeza da presença do Deus eterno conosco. Deus nunca nos abandonou, meus irmãos. Mesmo diante dos vales mais escuros, dos momentos mais difíceis da vida, há a presença do Senhor conosco. Ele prometeu que estaria conosco, Ele está conosco. E isso, queridos, não é por causa do teu sofrimento, não. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Ele nunca nos abandonará. Essa é a primeira lição preciosa que eu e você precisamos aprender. Segunda lição preciosa que eu e você precisamos aprender: Deus nunca prometeu a ausência de provações, mas sempre prometeu estar conosco até mesmo em meio às dificuldades mais severas da vida. Deus não disse que seria fácil. Deus não falou para Paulo: Paulo, você vai lá para Jerusalém, que lá vão te tratar bem. Pelo contrário, Paulo, lá em Jerusalém, você sabe que te espera ciladas e tribulações, e aconteceu da forma como o Espírito havia dito para Paulo. Chegou em Jerusalém, houve ciladas, houve tribulação, houve espancamento, houve prisão, mas Deus estava presente, Ele estava junto, e no momento mais crítico Ele aparece para dizer: coragem, eu me importo com o seu sofrimento, eu sei o que acontece no amanhã, e eu me demonstro com cuidado, muito além do que você precisa, eu estou cuidando de você. Irmãos, não importa o que o 2022 tem para nós, para mim e para você, o que importa é que há um Deus que cuida de mim, que cuida de você, que se importa com o meu sofrimento, que se importa com o seu sofrimento. Há um Deus que nos guarda além do que precisamos, há um Deus que cuida de cada um de nós, como cuidou do apóstolo Paulo. Ele não falou que nos tiraria as provações da vida, Ele não falou que seria fácil, mas Ele falou que estaria conosco. Se Ele está conosco, isso
é o suficiente. Esse Deus é o Deus que nos fortalece diante das mais severas dificuldades da vida. Portanto, eu quero dizer para você nessa noite, seja qual for a sua adversidade, como é bom saber que o nosso Deus sabe o que estamos passando. Ele não é de fato um Deus indiferente ao meu e ao seu sofrimento. Ele se importa com o que acontece comigo, Ele se importa com o que acontece com você, e Ele é um Deus que age e tem poder para mudar a realidade. Basta apenas um agir de Deus, e tudo irá mudar, como no caso aconteceu na vida do apóstolo Paulo, transferido para Cesareia, onde ficou preso na casa de Festo por 2 anos. Nos próximos domingos falaremos sobre isso. Concluo em Atos 23, meus irmãos. É impossível não ficar maravilhado com a providência divina na vida do apóstolo Paulo. Por trás de cada versículo, percebemos as digitais do Deus Todo-Poderoso, cuidando da vida do apóstolo. Até mesmo na prisão, Paulo descobriu que não estava sozinho, que o Senhor estava com ele, e aliás, Ele sempre estará conosco. Eu quero concluir levando você a refletir sobre a frase desse homem, Agostinho de Hipona. Ele disse: confie o passado à misericórdia de Deus, o presente a seu amor e o futuro a sua providência. Confie o passado à misericórdia de Deus. Queridos, se está no passado, não tem mais o que fazer. Confie na misericórdia do Pai. O presente, confie no Deus de amor, de misericórdia, de graça, que tem cuidado de mim e de você. E o seu futuro, confie na providência divina. Ele é um Deus que continua cuidando. Ele é um Deus que continua sendo Deus provedor. Ele é um Deus que continua manifestando graça e poder na vida dos seus servos, na vida da sua igreja, como foi na vida do apóstolo Paulo. Esse Deus que cuidou do apóstolo é o mesmo Deus que cuida de cada um de nós. Que Deus nos ajude a caminharmos firmes no propósito de proclamarmos o Evangelho do Reino. A missão não acabou, irmãos. Paulo estava preso em jurisdição romana, ficará preso por 4 anos, mas com o privilégio de pregar o Evangelho ao governador Félix, a Fausto, a Agripa, o rei. E Paulo vai pregar o Evangelho até chegar na casa de César, onde lá na casa de César, pessoas se convertem, porque o Evangelho é imparável. Nada pode parar os propósitos de Deus na proclamação do Evangelho. Deus cuida do seu povo. Deus se importa com o seu povo. Deus apenas não chama e comissiona. Deus cuida, envia e demonstra o seu amor para com seus servos. Deus nunca nos deixou. Que esse ano seja um ano, meus irmãos, onde eu e você possamos confiar, descansar neste Deus soberano, nas suas graças, no seu amor, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Queridos, sim, teremos momentos difíceis? Sim, teremos. Passaremos por uma dificuldade? Sim, passaremos. Mas Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Confie, descanse, porque há um Deus que está agindo em favor dos seus servos. Confie nisso, em nome de Jesus. Coloque de pé. Vamos orar. Queria já convidar a equipe de louvor, nós vamos encerrar nessa noite adorando a Deus. Mas eu quero desafiar você nessa noite a confiar nesse Senhor. Meus irmãos, de fato, eu sei o que eu estou vivendo. Eu sei quais têm sido aquilo que tem acontecido na minha vida nesses dias. Eu sei, sim, de muitas coisas que eu não esperava e aconteceu. Mas eu não sei o que os irmãos estão vivendo. Mas Deus sabe. Se há algo que te preocupa nessa noite, eu quero desafiar você a descansar em Deus, a confiar nele, e dizer para Ele: Deus, que esse ano de 2022 seja diferente em cada detalhe da minha vida. Quando circunstâncias que fugirem do meu controle acontecer, me ajuda a entender que o Senhor está no controle dessa situação. Quando coisas que são imponderáveis chegarem,
Senhor, me ajuda a entender de que nada foge dos teus decretos. Senhor, eu não quero, Pai, ser tomado pela ansiedade. Eu não quero, Senhor, ser tomado pela preocupação do amanhã. Senhor, está doendo. Dói sim. Mas eu sei que o Senhor é o Deus que traz cura essa dor. Eu sei que o Senhor é o Deus que traz bálsamo para o meu coração. Me ajuda a descansar no Senhor. E se em algum momento, irmãos, ainda no início desse ano, existem coisas que não têm te deixado dormir, durma em nome de Jesus. Viva para Ele. Sua vida está nas mãos dEle. Ele está cuidando de você, sempre cuidou e nunca deixará de cuidar. Ele fez isso com a vida do seu servo e Ele está fazendo isso diariamente conosco. Seja mais sensível ao agir de Deus na sua história e na sua vida. Seja mais grato, confie mais. E na hora que a lágrima rolar, na hora que o coração apertar, saiba, você não está sozinho. Há um Deus que se coloca ao seu lado diariamente para dizer: coragem, continue, eu me importo com o seu sofrimento. Coragem, continue, eu me importo com o que está passando na sua vida. Coragem, continue, não desista. Não desista. Que esse ano seja um ano diferente na sua vida e na minha vida. E nos comprometemos de fato a estarmos firmes com o Senhor, buscando esse Deus, descansando nesse Deus, para a glória do Senhor. Vamos orar? Pai, está aqui a tua igreja, Senhor. Eu quero, Pai, no nome de Jesus, rogar por cada um dos teus filhos, dos teus servos. Chegou aqui essa noite, Deus, com seus corações, carregando, Senhor, diversas situações, muitas delas preocupantes. O Senhor sabe, o Senhor sonda, o Senhor os conhece. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, orar ao Senhor pela vida dos teus filhos, interceder ao Senhor por eles, pela vida do esposo e da esposa, pela vida daqueles que estão vivendo, Senhor, crises na vida familiar, preocupados com os filhos, preocupados com o dia do amanhã, preocupados com o emprego, preocupados, Senhor, Deus, com a família. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer aos seus corações a convicção de que o Senhor se importa com cada momento da história, que o Senhor cuida de cada momento da história, o Senhor demonstra sobre as nossas vidas um cuidado além do que merecemos. Deus, abençoa a tua igreja, visita agora os teus filhos, tanto presentes como online. Senhor, visita agora este coração desesperançoso, preocupado. Senhor, revigora, fortalece, ajuda nesta caminhada em nome de Jesus. Fortalece, Senhor, nos momentos escuros da vida. Fortalece, Senhor, nos vales mais profundos. Que o Senhor levante, Senhor, que o Senhor sustente, que o Senhor ajude para que continuem na caminhada, sabedores que não estão sozinhos. Ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, ajuda-os, ó Pai, faça isso segundo a tua boa vontade, segundo a tua soberania, o teu amor, a tua graça e misericórdia. Visita-nos, Senhor, e ajuda-nos. Por favor, nós oramos, pedimos assim a tua bênção sobre os teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.